Três coisas acontecem momentos antes do seu pênis morrer. Primeiro, e estranhamente, você verá depósitos de gordura se formando em torno da sua barriga e do seu quadril. Não que você comece a inchar como um balão, de repente, mas você vai perceber que a gordura começa a se acumular com muito mais frequência e em maior volume, como se fosse atraída por um ímã dentro de você. Isso vai ser estranho e a sensação será bem negativa. Eu explicarei por que em alguns minutos. Segundo, você vai acordar no meio da noite e pela manhã sem uma ereção. Você nem vai perceber que, por mais que isso não seja normal, se tornou algo frequente. E terceiro, você vai ter ereções incompletas, o famoso pau meia-bomba, especialmente quando está com aquela pessoa especial e quer ter um prazer profundo e selvagem. Aí sim, você provavelmente não vai conseguir enfiar o pau direito. Vai ter que forçar e correr o risco de machucar tanto você mesmo quanto ela, ou pedir ajuda para conseguir enfiar até o fim. A pior coisa que você imaginou que poderia acontecer na sua vida é agora parte do dia a dia. E lá está você, querendo se mostrar um homem de verdade, um provedor. Mas na verdade está gordo, fora de forma, com um pinto molenga como um fio de macarrão que não responde a nada. Nem a mais feroz punheta, nem as tentativas desesperadas dela de te deixar duro. E a sua cabeça vai estar em todos os lugares, se perguntando o que diabo está acontecendo. Você vai se perguntar o que ela está pensando, o que está acontecendo com você, e coisas como, caralho, mano, você tá me zoando. Absolutamente inimaginável, né? Bom, é melhor você se concentrar, porque a coisa piora, e muito. Preste atenção, porque eu vou explicar claramente por que você sequer imagina o real tamanho do seu problema. Eu vou partir do pressuposto de que você não tem nenhum interesse em ter problemas de ereção, em ser um broxa, basicamente, correto? Porque essa é provavelmente a coisa mais desconfortável, mais horrível que pode acontecer quando você está com uma mulher. E mesmo assim, quando comecei a pesquisar mais atentamente esse problema, eu descobri que, veja você que absurdo, existe um truque que leva 10 segundos e que ajuda a evitar a disfunção erétil. Eu explico melhor logo mais. E eu também descobri que o pinto não subir é, na verdade, um problema quase irrelevante. Na verdade, se você está tendo problemas com disfunção erétil, isso significa que suas chances de ter um problema cardíaco sério são muito, muito maiores. Segundo cientistas da Universidade de Harvard, um homem com disfunção erétil tem 300% mais chances de sofrer um ataque cardíaco. O dano que uma brochada causa ao coração é o mesmo que aquele causado pelo cigarro, colesterol alto e histórico familiar de doença no coração juntos, exatamente juntos. Como se não bastasse, um homem com disfunção erétil que sofre um ataque cardíaco terá danos ao músculo do coração que são, em média, 2 vezes mais grave que o de um homem normal. Basicamente, se você tem disfunção erétil, você tem também uma bomba relógio batendo no seu peito. A dúvida não é se você vai ter um infarto. Se você sofre de disfunção erétil, a dúvida é quando você terá um infarto. Assim que eu terminei de ler esse estudo, fiquei imobilizado por alguns minutos. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, mas saber se será em breve e do que é bastante traumático. Mas não se preocupe, você encontrou esse site por um motivo. Você está aqui porque você sabe que um problema existe. Você só não sabia que era um problema tão grave. Mas agora que você sabe o risco que está correndo, tenho certeza que suas energias serão direcionadas a combater isso, a derrotar esse fantasma de uma vez por todas. Exatamente como aconteceu comigo. Sim, comigo. Porque, meu amigo, eu e você temos muito em comum. Meu nome é João e eu quero bater um papo reto contigo sobre ficar de pau duro. Eu sei que você não me conhece e que isso é intimidade demais. Então, para melhorar a situação, vou te contar a minha história primeiro. Meu nome é João e vamos falar sobre suas ereções. Ok, isso não soa muito bem. Por isso falemos antes sobre minha pessoa.
sobre como passei de um cara de meia idade que estava acima do peso, cansado o tempo todo e sem condições de manter uma ereção suficiente, para um cara que dá prazer à sua mulher, com ereções espetaculares quase no automático, tendo um corpo de ator pornô e um preparo físico de fazer inveja. Eu criei esta apresentação gratuita e online para dizer a você sobre uma descoberta que mudou tudo para mim. Bem, o que me colocou no caminho e melhorou as coisas? Isso tudo começou no momento mais embaraçoso de minha vida, com um médico espetacular e uma fraude terrível. E muito embora eu ainda me sinta desconfortável sobre isso, eu irei compartilhar com você o que aconteceu. Mas primeiro deixe-me perguntar a você algumas questões importantes. Sua energia e vitalidade são tão boas quanto você gostaria que fossem, ou você está em baixa? É difícil levantar da cama de manhã? Você sente falta de mais de um sono de tarde e se sente completamente fora do ar no final do dia? Não leve para o lado pessoal, mas como vão as coisas com a mulherada? Como você verá logo mais, tudo isso está conectado de forma bem próxima. A nós foi vendido um punhado de mentiras, de gente ambiciosa e avarenta que trabalha para agências de publicidade e empresas multimilionárias, companhias farmacêuticas e mesmo alguns médicos da moda. Eles nos dizem para que tomemos pílulas, usemos bombas, injeções ou mesmo façamos cirurgias para nos mantermos como machos alfa dominantes. Porém, nada poderia estar mais longe da verdade. Tudo o que você precisa é assistir esse vídeo por alguns minutos. E eu sei que nesse momento você não confia plenamente no que eu estou dizendo. Mas tudo bem. Isso porque mais de 9.800 homens em todo o Brasil estão secretamente usufruindo dos benefícios desta apresentação e gratos por a terem assistido até o final. Benefícios como ereções mais potentes, poder sexual renovado e resistência de um mastro. Eis aqui o que alguns deles estão nos dizendo. João, seu truque funciona de forma espetacular. Eu literalmente forço minha mulher a ter orgasmos agora. E, em troca, ela finalmente me respeita e me trata como um rei. Renan. Obrigado por seu vídeo gratuito. Ele foi esclarecedor. Eu compreendo porque eles não querem que esse segredo se espalhe. De qualquer modo, minha libido está em alta e eu tenho tido ereções como pedra quando eu bem entendo. 5 estrelas. William. Breno diz que é simples e funciona. Você vê qualquer coisa com um buraco que se mexa e sua bandeira já sobe no mastro e fica hasteando ali. Isso sem mencionar que as mulheres respondem de maneira diferente, de forma mais calorosa. Eu não tenho certeza de que isso ocorra por causa da coisa dos feromônios que você menciona ou simplesmente porque perdi 10 quilos com seus simples conselhos. Eu irei mostrar a você exatamente como conseguir esses resultados por conta própria. Mas antes que eu faça, peço a você que veja este pequeno vídeo até o final, agora mesmo. Uma grande farmacêutica que não posso mencionar está me ameaçando com processos e uma vez que eles soltem seus advogados ricos atrás de nós, precisaremos tirar esse site do ar. E esta é sua última chance, talvez sua única chance de consertar seus problemas de ereção e recuperar seu coração e confiança. Mas voltemos à minha história. Eu ainda me lembro como se tivesse acontecido ontem à noite. Era uma festinha de confraternização na minha empresa. Todos nós estávamos altos e eu finalmente me engalfinhei com aquela secretária que tinha acabado de entrar no meu departamento. As coisas iam muito bem. Ela sorria e dava gargalhadas de minhas piadas. Até mesmo concordou em tomar algo na minha casa. Uma vez que chegamos, ela tirou minhas roupas como um gato no cio e deixou marcas de arranhões em todo o meu corpo. E então aconteceu. Algo que esmagou minha confiança e autoestima como nada havia feito antes. Já está dentro? Ela perguntou enquanto eu já tentava colocar. Ela não conseguiu me sentir, e imediatamente eu soube por quê. A verdade embaraçosa era que, mesmo que eu estivesse excitado para comer ela finalmente, desesperado para levá-la a gozar, e em riste totalmente para mandar ver melhor do que qualquer outro cara nela, meu pênis simplesmente não seguia a mesma lógica. Parecia pudim nas minhas mãos. Parecia mais um verme do que uma cobra,
e eu literalmente tinha tentado enfiar aquilo dobrado nela enquanto ela estava milhada. Agora eu sei o que você está pensando. Que era muito tarde, que eu tinha bebido muito, e foi exatamente o mesmo que ela me disse enquanto deitávamos juntos na cama, logo depois. A maioria das mulheres dirá algo para fazer com que você se sinta melhor. Mas não acredite por um segundo que é isso de fato que está se passando na cabeça delas. Eu podia sentir o desapontamento dela como se fosse uma névoa. Talvez ela até mesmo tivesse pensado que, afinal, eu não a achava atraente. Veja bem, quando você falha como homem junto a uma mulher, você busca explicações em todo lado. E mais comumente elas tenderão a culpar a si mesmas. Isso faz com que as coisas sejam ainda piores e as leva para longe de você, simplesmente porque estão se sentindo feias ou culpadas. Não te surpreenderia o fato de eu nunca ter tido uma segunda chance com ela. E toda vez que eu a via no trabalho, eu sentia como se jogassem sal numa ferida aberta. Uma lembrança de que eu não era homem de verdade. Eu sabia que eu precisava fazer algo, fazer a coisa certa e garantir que isso nunca aconteceria de novo. Então, a despeito da humilhação que eu senti, eu procurei ajuda profissional. Eu fui ao melhor urologista do Brasil, um cara com mais de 40 anos de experiência em ajudar homens a ter seus problemas sexuais resolvidos. E sua primeira pergunta, depois de ouvir completamente o que tinha acontecido, me pegou de surpresa. Isso porque ele perguntou se eu acordava de pau duro todas as manhãs. Como ele explicou, essas ereções são como as de um atleta profissional e ajudam a manter os músculos ágeis e performance em alto nível. E uma vez que elas param, é como se uma luz do motor acendesse no painel do carro, um sinal sério de alerta que não está relacionado à idade. Um homem saudável acorda com um toco de madeira de manhã praticamente até seus 70 anos, disse ele rindo enquanto falava de sua experiência pessoal. Eu fiquei surpreendido e perguntei a ele imediatamente qual era a causa do meu problema e da minha falta de masculinidade. Ele olhou por um momento e disse de canto, um pouco triste e envolto em pensamentos antes de responder. Mais e mais homens da sua idade estão ficando com esse problema. E cada um deles tem a mesma causa: baixa testosterona. Testosterona? Não é aquele hormônio que todos nós já ouvimos falar? Soa como se a testosterona fosse algum tipo de substância milagrosa sem a qual não podemos viver. Como meu corpo passou a ter escassez dela? Perguntei. Não há uma razão, mas muitas, continuou o médico. Esta é uma delas, disse ele enquanto segurava uma garrafa de água. Água? Isso não faria qualquer sentido antes de eu ouvir o restante da história. Não é a água que causa o problema, mas sim o fato dela estar envolta em plástico. Você pode não saber, mas isso é um fato. O plástico contamina a água. Dúvida? Tente um teste simples. Coloque qualquer garrafa de água no sol por 1 hora e dê um gole depois. Qual o gosto que tem? Eu deixo isso para que você mesmo responda, mas eu posso lhe dizer. O que o sol está fazendo é acelerar o processo que já ocorre de qualquer modo. O que nós bebemos são pequenos pedacinhos de plástico chamados de BPA ou bisfenol A. E isso cria um desastre na produção hormonal, porque faz com que o corpo deixe de produzir testosterona e passe a produzir estrogênio. Apenas no caso de você estar pensando, sim, o estrogênio é o que os travestis usam para inchar os peitos. Ele cria aspectos femininos no corpo do homem, como tetinhas, ereções moles e barriga. Não é o único inimigo que existe, como você irá aprender em breve. Como você vê, o Brasil é o país número 1 em uso de pesticidas no mundo. Fazendeiros usam borrifos deles não apenas na comida que comemos, mas também nas plantações que são usadas na alimentação animal. A carne deles termina em nossos pratos. E algumas dessas armas químicas têm sido colocadas como vilãs em quase todos os países do mundo, por seus efeitos devastadores em humanos. Mas graças a uma grande ignorância e subornos,
nossos políticos não poderiam estar mais vendados contra isso. Não deveria ser uma surpresa o fato de que a taxa de natalidade encontra-se em queda no país. O segredo obscuro por detrás disso são centenas de milhares de homens que sofrem em silêncio, sem poder atingir uma ereção decente, deixados sozinhos por suas esposas e namoradas. Há apenas uma solução que o médico pode me oferecer: terapias de reposição hormonal. Agora, caso você esteja pensando em se sujeitar a isso, você pode querer ouvir o Dr. Laí Ribeiro sobre a origem desses hormônios que querem dar a você. Bem, se isso não se parece nada com algo que você gostaria de pôr em seu corpo, você está absolutamente certo. Porque, como Laí Ribeiro explica, sim, isso provavelmente é algo que seu médico não dirá a você. Um dos efeitos colaterais da terapia de reposição hormonal é o câncer. E se você acha que não poderia ficar pior, a lista de efeitos colaterais que podem ameaçar sua vida continuam. Agora, não sei sobre você, mas começar uma terapia que poderia lhe matar não parece uma boa ideia. Isso sem esquecer de que, a menos que você tenha um plano de saúde privado, você terá de pagar por esse tratamento do seu bolso. Isso significaria gastar R$ 900 todos os meses pelo resto de sua vida e, ainda por cima, elevar em 5 vezes o risco de câncer. Então, o que eu fiz? Eu sabia o que tinha causado o problema e provavelmente o que está causando o seu. Mas a cura ou mesmo um tratamento que fosse barato ou gratuito e sem efeitos colaterais parecia não existir. Ou será que existia? Eu me recusava a desistir da masculinidade tão facilmente. E você também não deveria. Então comecei a fazer minhas próprias pesquisas. Eu gastava minhas manhãs e finais de semana em universidades e bibliotecas, acessando os últimos estudos científicos nesse campo. Eu até mesmo buscava em fóruns e grupos online, e cheguei a visitar uma série de locais que usavam terapias e métodos alternativos. Mas por mais que eu pesquisasse, eu não conseguia achar algo que normalizasse minha testosterona. Eu estava prestes a desistir e perder as esperanças, quando eu acidentalmente esbarrei com uma entrevista escondida que você precisa ver por si. Mais uma vez, o especialista Dr. Laí Ribeiro. Ouviu isso? A comida que você ingere tem influência direta nos níveis de testosterona. E muito embora esteja cientificamente provado, você não ouve isso de seu médico. A razão é simples. Ninguém irá fazer dinheiro se você simplesmente começar a comer coisas diferentes. A medicina moderna no Brasil se tornou um grande negócio, e farmacêuticas inescrupulosas amam o mercado de testosterona. Mas eu não quero deixar essas corporações ricas. Eu queria uma solução barata para o meu problema. Por isso comecei a entender como o corpo produzia a testosterona e como eu podia ajudar na produção. E a informação que encontrei era nada mais do que fascinante. Você sabia, por exemplo, que a testosterona é feita de colesterol? E que comendo uma refeição com gorduras, na verdade, você se torna um cara másculo? Você sabia que há 3 sucos de fruta que elevam sua testosterona se você os tomar logo que acorda? Você sabia que o vegetarianismo é a pior coisa que você pode fazer por seus hormônios masculinos? E que um bom pedaço de carne ajuda você a estar rijo de novo? Nota, isso só é verdade caso se obedece à regra de ouro das carnes que explicarei depois. Há uma série de detalhes a considerar, então eu usei minha fúria e minhas notas para criar um plano simples que você pode seguir diariamente. Eu percorri tentativa e erro no começo de tudo. Mesmo sem saber cozinhar e sem amigos que pudessem ajudar, teria sido impossível. Mas terminei tendo sucesso. Seguindo os truques que tive de descobrir, comecei a perceber mudanças em meu corpo. Nas primeiras 2 semanas, tinha muito mais energia. Então meu humor começou a subir. Isso parece estranho, mas eu me pegava sorrindo do nada ao longo do dia. Após 4 semanas, minha cintura diminuía diariamente. Mas não esqueça, meu programa não é uma dieta.
Pelo contrário, você provavelmente irá comer mais do que jamais comeu em sua vida e descobrirá que algumas comidas deliciosas farão maravilhas. Tipo, por que nunca comi isso antes? Dentro de 6 semanas eu era um novo homem. As mulheres agiam de forma diferente ao meu redor. Você pode não saber disso, mas a testosterona mais alta eleva a emissão de feromônios na pele. É uma espécie de cheiro que você exala e que mostra às mulheres, inconscientemente, que você está saudável. Se você não está acostumado a mulheres sendo sexualmente agressivas, esfregando os peitos em seu corpo, isso irá pegar você de surpresa. Sem dúvida, minha confiança foi renovada e eu tinha uma longa lista de casinhos. Isso não parava no escritório. Agora, eu não recomendo a você usar isso no trabalho. Mas minha performance se tornou pauta nas conversas entre mulheres. Eu não percebi isso até o momento em que aquela linda secretária com quem eu tinha broxado acabou em meus braços novamente. E dessa vez, eu a deixei totalmente exausta e soltando fogos por baixo dos lençóis. Ela admitiu que muitas de suas colegas tinham ouvido sobre minhas qualidades como amante e que ela sentiu que tinha perdido algo. Naquele momento, eu poderia estar completamente feliz, e ainda assim, algo ainda me faltava. Eu pensei um pouco a respeito de tudo que eu aprendera enquanto fazia minha pesquisa. Também pensei a respeito de quantos caras, no mundo real, tinham problemas tão sérios quanto o meu. Caras legais que não conseguem mais controlar o próprio corpo ou a própria vida. Caras presos numa situação de merda, buscando terapias e opções de tratamento caras e ineficazes, aplicadas por médicos alienados e farmacêuticos gananciosos que não estão nem um pouco interessados em resolver problema nenhum. Pensei em como eu precisava de ajuda, como um ombro amigo teria feito toda a diferença, e cheguei à conclusão de que eu não podia esconder a minha descoberta do resto do mundo. Então, durante as próximas semanas, eu me sentei e revisei minhas anotações sobre o programa que eu havia estudado. Minha intenção era criar um passo a passo simples, algo que qualquer cara no mundo pudesse seguir. Eu precisava de algo que fosse barato, simples, que não tomasse muito tempo e que realmente, e isso era o mais importante, realmente funcionasse. Eu também queria que fosse algo rápido, que apresentasse resultados sólidos em pouco tempo. Assim que defini uma base, dei uma olhada em páginas de discussão online para encontrar alguns voluntários. Caras que testassem o programa e me dessem uma opinião honesta a respeito de como ele funcionava. O feedback que eu recebi não foi apenas essencial para aprimorar o programa. Ele foi espetacular. Os resultados foram melhores e mais rápidos do que eu imaginava. Agora, com mais tempo e conhecimento, o programa é pelo menos 10 vezes mais rápido e eficaz. Então você não corre risco de amanhã ou depois arrumar um câncer. E definitivamente não é uma porcaria que funciona à pilha que vai acabar fazendo você se tornar um aleijado sexual. Ele dá uma super injeção de energia que impulsiona todo o organismo, fazendo ele funcionar como uma máquina bem regulada e melhorando sua disposição e saúde no processo. Porque, como homem, quando você aumenta os níveis de testosterona, você faz exatamente isso. Melhora todo o organismo e a saúde. É como se você tomasse esteroides, mas sem os efeitos colaterais, sem enfiar mais química no seu corpo, porque é inteiramente natural e, portanto, não tem efeitos colaterais. Alguns homens têm um certo receio de ter tanto poder sobre o sexo feminino, sem falar em amigos e colegas de trabalho. Esse tipo de poder causa inveja, mal olhado, um certo tipo de admiração dos amigos e uma devassidão nas mulheres que são difíceis de controlar. Mas se você leu até aqui, eu tenho certeza que esse não é o seu caso. Você não tem medo, você está preparado. Então vamos ao último detalhe antes de você clicar no botão Comprar Agora, que está no final dessa apresentação. Quanto custa esse tratamento? Antes de eu te apresentar um número, quero fazer algumas comparações rápidas de preço.
e estudar melhor as alternativas que você tem a esse programa, ok? A sua primeira alternativa é simplesmente desencanar, não fazer nada. Você ignora tudo que leu até aqui, fecha a página da internet e volta para aquela sua vidinha de quase homem, em que as mulheres olham para você como se fosse um monte de estrume. Aquela sua vidinha em que ninguém te respeita, nem você mesmo, porque você sabe que já foi muito mais homem do que isso. Se quiser, a escolha é sua. Eu não vou me meter. A segunda alternativa é confiar no sistema médico. Terapia de reposição hormonal, que pode causar câncer, ou um monte de comprimidos e remédios cheios de química, como aquele famoso comprimido azul, sabe? Que nem sempre funcionam como prometem. Além disso, esse tipo de remédio é um verdadeiro veneno para o coração e pode até matar. A sua terceira alternativa, e na minha opinião a melhor e mais saudável alternativa, é clicar no botão Comprar Agora, no final desta apresentação. São centenas, milhares de homens que derrotaram a disfunção erétil e se transformaram em mestres dos seus próprios corpos, das suas vidas, da sua capacidade dentro e fora da cama. O que está neste momento impedindo você de conquistar a vida que você deseja e merece? Nada mais do que sua vontade de clicar em um simples botão. Um botão em um pequeno investimento, muito menor do que os 10 mil que a terapia de reposição hormonal custaria. Muito menos que os 5 mil que seriam cobrados se você fizesse uma cirurgia para abrir o seu pinto e inserir uma porcaria mecânica para deixar você artificialmente duro e te transformar num aleijado sexual para sempre. Também seria muito menos que os R$1.000 ao mês para tomar um comprimido azul uma vez por semana. Viva a vida que sempre quis e garanta um coração protegido e uma vida sem câncer com uma única atitude. Basta seguir os conselhos simples e diretos contidos no programa e o tratamento começará a mudar sua vida para melhor. Imediatamente. Na verdade, estou chegando ao fim da minha apresentação, mas tenho uma última coisa que eu gostaria de dizer. Nós passamos algum tempo juntos, hoje. Eu te contei segredos que nunca compartilhei sequer com os membros mais próximos da minha família, nem com meus melhores amigos. Nós criamos um vínculo, eu e você, nos tornamos quase irmãos, homens que lutaram a mesma guerra, que enfrentaram os mesmos desafios no caminho para se tornarem pessoas melhores. Graças a Deus e a muita força de vontade, eu consegui vencer essa guerra. O que eu peço a você, simplesmente, é que me permita ajudá-lo a chegar onde eu cheguei. O universo masculino é cheio de competição e luta. É muito raro um cara estranho te oferecer ajuda para superar tempos difíceis. Permita que eu intensifique essa nossa conexão, que eu me torne um amigo seu, de verdade. Clique agora mesmo no botão Comprar Agora. Eu garanto que você ficará orgulhoso de si por ter tido essa coragem. Porque, amigo, a verdade é que você ainda está aqui comigo, ainda está lendo. Isso provavelmente significa que existem uma ou outra pergunta que você ainda quer ver respondida. Então, agora, eu vou responder as dúvidas mais frequentes que recebi até hoje para que você possa se sentir plenamente confortável. Esse tratamento é seguro? Há algum efeito colateral? Sejamos inteiramente honestos. Eu não sou médico. Sou um cara normal, como você. Mas isso, para mim, é um assunto muito sério e eu jamais divulgaria informações que pudessem prejudicar uma pessoa. Por isso, eu apresentei esse tratamento a vários médicos para que eles avaliassem os procedimentos e todos, sim, todos os médicos com quem conversei disseram que o tratamento não é apenas 100% seguro. Ele também inclui uma série de conselhos que eles mesmos, como médicos, oferecem a seus pacientes. Dos quase 10 mil homens que investiram nesse tratamento, não houve sequer uma única reclamação. Mesmo assim, a saúde é nosso bem mais importante. Por isso eu aconselho você a discutir esse tratamento com o seu médico antes de adotá-lo. Afinal, ninguém conhece a sua saúde e seu corpo melhor do que o seu médico de confiança.
Como eu saberei que o tratamento está dando resultados? Acredite, você saberá. Os resultados serão visíveis. Você vai sentir mais energia e vai perceber que cada vez mais mulheres notam a sua presença, respondem à sua paquera. Seu pau vai ficar mais cheio, ligeiramente aumentado, mesmo quando estiver mole. Você vai perceber uma certa perda de peso e, na hora do rala e rola, vai surpreender tanto a mina quanto você mesmo com a sua performance. Quando eu começarei a ver resultados? Demora muito tempo? Isso depende muito do seu metabolismo e da velocidade com que o seu corpo consegue dispersar nutrientes por todas as células. Alguns dos caras que usaram o tratamento disseram ter visto resultados de um dia para o outro. De acordo com o seu metabolismo e com o seu verdadeiro estado de saúde, o tratamento pode resultar mais rápido ou mais devagar. Em geral, cerca de 1 ou 2 semanas depois de iniciado o tratamento, você começará a perceber mudanças reais na sua vida. O que exatamente eu estou comprando? É um livro? Será enviado pelo correio? Ele é entregue inteiramente online, minutos após a confirmação da sua compra. Você pode fazer o download do material para ler no tablet ou celular, ou manter sua cópia no seu computador pessoal. Não é necessário aguardar a boa vontade dos correios. É a melhor maneira de manter todo o tratamento inteiramente anônimo e de garantir que você comece a resolver seu problema o mais rápido possível. Eu tenho uma vida super ocupada. Quanto tempo eu vou ter que dedicar a esse tratamento? O tratamento contém dicas nutricionais que podem ser implementadas com apenas alguns minutos de dedicação diária. Eu fiz questão de aprimorar os procedimentos e torná-los o mais simples possível, porque detesto perder tempo. Basicamente, você vai comprar coisas diferentes no mercado e vai adicionar uns lanchinhos ao seu dia a dia normal. Só isso. E se meus níveis de testosterona ficarem altos demais? Na verdade, o único efeito colateral que você pode enfrentar é um aumento grande demais da sua libido, da vontade de transar. Pode ser que você comece a correr atrás de qualquer rabo de saia e isso cause problemas aos outros setores da sua vida. Nesse caso, aconselho você a fazer uma pausa de 1 ou 2 dias ao programa. Alguns caras disseram que as ereções matinais que eles têm podem ser duras demais e desconfortáveis. Então seja razoável e faça pausas periódicas para garantir que você não se transforme, acidentalmente, num animal selvagem do sexo. O que pode acontecer se eu não cuidar da minha disfunção erétil? Como você já deve ter percebido, não se trata apenas de um problema físico, que afeta exclusivamente o seu pênis. Estamos falando de um pedido de socorro feito por todo o seu corpo. Assim como um bebê que não sabe falar ou se comunicar, seu corpo precisa que você supra todas as suas necessidades, que ouça atentamente cada pedido de ajuda. Um bebê precisa de alimento ou vai morrer de fome. O mesmo acontece com o seu corpo. Sem nutrientes, ele vai morrer. Sua masculinidade será o menor dos seus problemas se o seu coração começar a falhar. Por favor, não permita que o problema se torne tão sério. Clique agora mesmo no botão de compra ao final desta apresentação. Isso literalmente significa que comprando agora mesmo, você só tem a ganhar. Lembre-se da economia que esse investimento representa. São R$ 9.800 a menos que terapia de reposição hormonal. R$ 4.800 a menos que uma cirurgia, que pode ter efeitos desastrosos e deixar você desfigurado pelo resto da vida. E R$ 800 a menos do que você gastaria em comprimidos. Será que você é homem o suficiente para assumir as rédeas da sua vida e tomar essa decisão de uma vez por todas? Todas as mulheres que você já conheceu ou ainda vai conhecer estão, nesse momento, torcendo para que você tome a decisão certa e clique no botão Comprar Agora. Elas precisam que você faça isso. Não deixe-as deprimidas e desapontadas. Elas merecem você. E convenhamos, você chegou longe demais para simplesmente desistir. Mais de 9.000 brasileiros tomaram essa decisão antes de você e agora estão prontos
preparados para realmente dar prazer a uma mulher. Seja forte, junte-se a eles e consiga realmente mudar a vida de uma mulher com mais prazer do que ela jamais sonhou. Clique e compre. Você merece.